Curte histórias de arrepiar? Descubra o terror clássico de A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Uma leitura intensa e inesquecível. Adquira o seu pelo link na descrição e mergulhe nessa aventura sombria. Era uma noite comum de 2013. Lucas, um motorista de Uber experiente, fazia suas corridas pelas ruas tranquilas da cidade, sem saber que a próxima chamada o levaria ao limite do medo. O trabalho era rotineiro, mas naquela noite, uma corrida o levaria a um lugar que ele jamais esqueceria. A mensagem simples surgiu em seu celular: "Me busque perto da floresta." A localização era remota, distante das áreas mais iluminadas e movimentadas. Algo no pedido o incomodou, mas, sendo seu trabalho, Lucas seguiu adiante, sem suspeitar do terror que estava prestes a encontrar. Ao chegar ao ponto marcado, as sombras da floresta pareciam vivas, dançando ao ritmo da escuridão. E então, ele viu seu passageiro. Um homem nervoso, ofegante, como se tivesse acabado de fugir de algo ou de alguém. Assim que o homem entrou no carro, a tensão era palpável. "Você ouviu isso?" Ele perguntou com os olhos arregalados de medo. Antes mesmo de Lucas ter tempo de responder, um uivo profundo e aterrador cortou o silêncio da noite, fazendo o sangue dele gelar. O som vinha de dentro da floresta, mas era diferente de qualquer animal que ele já ouvira. O coração de Lucas disparou, e foi quando ele olhou pelo retrovisor que viu uma criatura enorme, um lobisomem. Seus olhos brilhavam na escuridão, ferozes e cheios de uma fome insaciável. O passageiro gritou desesperado: "Acelera! Pelo amor de Deus! Acelera!" Lucas pisou fundo no acelerador, tentando manter o carro na estrada sinuosa e estreita. A criatura parecia estar se divertindo com a perseguição, correndo atrás deles com uma velocidade assustadora. Cada curva era um teste de sobrevivência, e o som das garras da fera batendo contra o carro ecoava pela noite como um prenúncio do fim. Mas Lucas não desistiu. Ele sabia que sua única chance era chegar à cidade. E então, finalmente, ele avistou um posto de gasolina ao longe, as luzes piscando como um farol de esperança em meio à escuridão. Quando chegaram ao posto, a criatura parou momentaneamente, observando de longe, como se calculasse seu próximo movimento. Os dois saltaram do carro, ainda tremendo, e correram para dentro do posto de gasolina, onde um funcionário os viu entrar em pânico. O medo estava estampado em seus rostos, e o funcionário rapidamente trancou as portas, tentando entender o que estava acontecendo. No silêncio sufocante que seguiu, o lobisomem começou a rondar o posto, suas garras arranhando as paredes, como se procurasse uma forma de entrar. O funcionário, visivelmente apavorado, pegou o telefone e ligou para a polícia. "Tem um animal enorme aqui, ele está nos cercando!" ele gritou. A resposta do outro lado da linha foi fria. "Se é um animal selvagem, senhor, ligue para o Ibama." Mas o funcionário não desistiu, insistiu desesperado. Não é um animal comum. Precisamos de uma viatura aqui, agora." A espera pela polícia parecia interminável. Lucas e o passageiro mal conseguiam respirar, enquanto a fera continuava do lado de fora, rondando o prédio, tentando achar uma entrada. Quando finalmente ouviram o som das sirenes se aproximando, um breve momento de alívio passou por eles. Mas ao mesmo tempo, o lobisomem também notou a aproximação. Ele parou, seus olhos fixos nas luzes que vinham ao longe. Quando a viatura chegou, 2 policiais desceram do carro, armas em punho, e suas lanternas iluminaram a área em busca do que os aguardava. E então, eles viram. O lobisomem se ergueu diante deles, uma figura colossal, com olhos que pareciam irradiar pura maldade. Sem hesitar, os policiais começaram a atirar. O som dos disparos ecoou pela noite, mas as balas pareciam não fazer efeito. O monstro, percebendo a ameaça das armas, soltou um uivo de fúria antes de virar e correr de volta para a floresta, desaparecendo nas sombras com uma velocidade sobrenatural. Mesmo com os policiais atirando até o último segundo, nenhum dos tiros acertou a criatura.
Quando o silêncio voltou, os policiais, Lucas e o passageiro estavam em choque. A adrenalina ainda corria em suas veias, e o medo de que a fera pudesse voltar os mantinha em alerta. Mas logo, os policiais se entreolharam, sem saber como explicar o que acabaram de presenciar. Afinal, quem iria acreditar neles? Um lobisomem? Quem contaria uma história dessas sem ser chamado de louco? Após trocarem algumas palavras em sussurros, os policiais decidiram: não vamos contar nada disso, é melhor assim. Eles sabiam que se tentassem relatar o que haviam visto, seriam ridicularizados. Com essa decisão, deixaram o local e pediram que Lucas e seu passageiro fizessem o mesmo. O mistério daquela noite ficou guardado entre os poucos que o vivenciaram. Para o resto do mundo, era como se nada tivesse acontecido. Meu nome é André, e hoje vou compartilhar com vocês uma das histórias mais aterrorizantes que meu tio Carlos me contou. Isso aconteceu em 2009, e até hoje ele não conseguiu esquecer o que viveu naquela noite. Tio Carlos, um homem simples e trabalhador, sempre foi responsável por cuidar da porteira de uma fazenda no interior de São Paulo. Seu trabalho era garantir que tudo ficasse seguro, mas naquela noite, nem toda a sua experiência foi capaz de prepará-lo para o horror que estava por vir. Era uma noite comum, o céu limpo com a lua cheia brilhando sobre os campos. Enquanto fechava a porteira como de costume, um uivo estridente rompeu o silêncio. No começo ele achou que fosse algum lobo ou animal selvagem, mas o som era diferente, mais ameaçador. A cada minuto que passava, o barulho ficava mais próximo e mais intenso, até que ele percebeu que algo muito pior se aproximava. Sem saber o que fazer, ele foi investigar, e então o viu. Uma criatura gigantesca, coberta de pelos escuros, com olhos amarelos que brilhavam na escuridão e dentes afiados à mostra. O lobisomem. Tinha quase 2,5 metros de altura, o corpo era forte, e um cheiro podre, como carne apodrecida, enchia o ar. O pavor tomou conta do meu tio. Ele nunca tinha visto nada como aquilo. A criatura olhou diretamente para ele. Tio Carlos sentiu seu coração disparar, e a adrenalina tomou conta de seu corpo. Desesperado, correu de volta para casa. Trancou todas as portas e janelas com a família dentro, tentando de alguma forma manter a fera do lado de fora. Mas o lobisomem não desistiu facilmente. Por horas, ele rondou a casa, batendo violentamente nas portas e nas janelas, arranhando a madeira com suas garras afiadas, como se estivesse tentando entrar. O som das garras contra a madeira fazia os pelos da nuca do meu tio se arrepiarem, enquanto o cheiro nojento da criatura se infiltrava pelas frestas. O tempo parecia não passar. A noite se arrastava em um ciclo interminável de medo e desespero. Meu tio segurava firme seu facão, mas sabia que aquilo não seria o suficiente contra uma fera daquelas. A cada batida, a cada uivo, o terror aumentava. Ele não sabia se eles veriam o amanhecer. Mas de repente, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o céu, o lobisomem desapareceu tão rápido quanto tinha surgido. Nos dias que se seguiram, a vida na fazenda parecia ter voltado ao normal, mas a lembrança daquela noite nunca deixou meu tio. Decidido a se proteger, ele reforçou todas as portas e janelas da casa, instalando novas trancas e colocando barras de ferro. Comprou uma espingarda, que ele nunca tinha pensado em usar antes, mas que agora mantinha sempre à mão, caso a criatura voltasse. Mas o mais estranho de tudo foi o que aconteceu depois. Ou melhor, o que não aconteceu. Desde aquela noite, o lobisomem nunca mais foi visto ou ouvido. Nenhum dos vizinhos, que antes falavam sobre a fera como uma lenda que assombrava as redondezas, relatou qualquer sinal dela novamente. A criatura simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mesmo que as coisas tivessem voltado ao normal,
O terror daquela noite nunca deixou a mente do meu tio. Ele continuou sua vida, mas sempre atento, sempre preparado para o pior. O cheiro pútrido, os olhos brilhantes na escuridão e o som das garras arranhando a porta. Essas memórias nunca o abandonaram. Talvez o lobisomem tenha encontrado outro lugar para caçar, ou talvez, naquela noite, ele tenha sido apenas uma sombra passageira. Mas uma coisa é certa: depois disso, meu tio nunca mais foi o mesmo. E essa história? Bem, ela continua viva entre nós, como um lembrete de que, entre o céu e a terra, existem mais coisas do que podemos imaginar. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e comente de onde está ouvindo e o que achou. Inscreva-se no canal, pois isso sempre me ajuda a continuar. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.